Amados irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Que a presença do Espírito Santo te ilumine, que o Senhor te guie para o teu bem, para o bem daqueles a quem você ama, em um nome do Senhor Jesus. Eu acredito que você, nesse momento, já está com o coração limpo, depois de uma sequência de mensagens tratando da alma, tratando do coração, ensinando você a perdoar. Você deve estar agora com o coração limpo, né? Se você ainda não está com o coração limpo, então você tem que aprender mais um pouco sobre conduta, sobre comportamento cristão, e é sobre isso que eu quero falar. As pessoas que querem crescer financeiramente, elas amam atalho. Na verdade, o ser humano por si só, ele ama atalho. Chega um político e diz assim: se eu for eleito, eu vou dar uma bolsa para o pobre de R$1.000. Aí todo mundo acredita, que maravilha, hein? Você trabalha o mês todo para ganhar o salário mínimo, que é R$1.212, e de repente alguém lhe faz uma proposta para você não fazer nada, absolutamente nada, e ganhar R$1.000. É bom demais, não é verdade? E aí as pessoas começam a abraçar esse tipo de pensamento e acham que isso não vai ter um custo. Isso vai ter um custo, isso vai ter uma consequência, né? Primeiro que já é uma coisa difícil de se tornar real, mas se tornar real, vai ter um custo amanhã que talvez não tenha quem pague. Então, quando você vive da infidelidade, quando você vive das facilidades ilegais, a Bíblia diz que isso dura pouco. Então, existe uma comparação de um administrador infiel, um administrador desonesto. Diz assim: disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e esse lhe foi denunciado como quem estava a defraudar seus bens, tá? Eu estou vendo agora, nessa guerra política, as pessoas adulterando a Bíblia e falando assim: Jesus salvou o ladrão. Verdade, Jesus salvou o ladrão que se arrependeu. Eu quero lembrar a você que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Um deles era o miseravão, e ele achou que ele estava ali, que não era para estar ali. O outro era o ladrão, mas ele teve consciência de que tudo que ele fez estava errado. E ele disse: olha, parceiro do crime, nós estamos aqui porque nós merecemos. Este homem nada fez, tá? Então você é perdoado, como aquele ladrão foi perdoado, quando você reconhece o seu pecado. E eu quero deixar claro que Jesus não colocou aquele homem contra a parede para que ele reconhecesse o pecado. Ele ali, quando olhou para Jesus e viu a inocência de Jesus, ele entendeu o quanto ele estava em pecado diante de Deus. Então está aqui. Então, mandando chamar, lhe disse: que é isso que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, porque já não podes mais continuar dela. Então, Deus não apoia ladrão. Deus não apoia desonesto. Paulo disse que a espada da lei está contra o ladrão. A espada da lei está contra o desonesto. E não tem negócio, meu amigo. Não tem negociação. A espada está contra o ladrão, contra o desonesto. Mas o que Jesus quis chamar a atenção não foi essa parte de que o desonesto tem que ser demitido, tem que ser excluído, tem que ser afastado, não. É que o desonesto, diferente do justo, o desonesto, ele sabe sobreviver.
O desonesto, ele tem as manhas, né? Assim que o mundo do crime fala. O desonesto, ele tem as manhas para sobreviver. Olha que interessante. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira da administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Então o cara não gostava nem de trabalhar e tinha vergonha de mendigar, porque ele tinha assumido uma posição, tá? Eu sei o que farei para que quando for demitido, me recebam em suas casas. Então o que foi que o administrador fez, né? Ele fez muita amizade, né? Ele fez muita aliança. Não é o que acontece com a política? O cara que está no poder, o que é que ele faz? Ele pega a máquina pública, né? Aí ele pega o seu dinheiro, o meu dinheiro e começa a dividir, né? Eu estava vendo, eu vi a maioria das conversas de todos os políticos, mas a que mais a gente para prestar atenção são dos dois polos, né? Lula e Bolsonaro. E aí eu vi uma fala do Lula dizendo assim, lá ele falando: temos acordo com 14 pequenos partidos e temos que dar assistência a todos eles. Então, quando eu for presidente para governar, eu vou dar assistência para todos eles, tá? Ele falou isso em uma das entrevistas dele, em uma das conversas dele, ele falou isso. Mas ele não é o único. Eu estou usando o exemplo dele porque é quentinho, do forno, 2022, saiu agora. Mas você vê por aí que as pessoas desonestas, ela começa a fazer amigos e amigos poderosos à custa do dinheiro dos outros para se dar de bem, né? E aí o que acontece? Aquele juiz que comeu na mão daquela pessoa, aquele desembargador que comeu na mão daquela pessoa, aquele grande político, logo, né, esses que receberam a propina, que receberam a ajuda ilícita, se tornam refém, né, de um crime que cometeu junto com aquele administrador infiel. Então ele disse assim, ó: eu sei o que farei. Verso 5: tendo chamado cada um dos devedores, disse ao primeiro: quanto deves? Ele respondeu: 100 cados de azeite. Ele disse: toma a tua conta e depressa, e ascreve 50. Então 50 desapareceu, 50 virou prejuízo. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Ele respondeu: 100 coros de trigo. Disse: toma a tua conta e escreve 80, prejuízo de 20 para o patrão. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então o que acontece com os filhos da luz? São tímidos, têm medo de investir, têm medo de trabalhar, têm medo de negociar, têm medo de enfrentar, né? E os filhos das trevas não. Né? O filho da luz fica com medo de abrir uma empresa, a empresa quebrar e ficar devendo. Os filhos das trevas abrem 1, 2, 3, 10 empresas até dar certo. Enquanto não dá certo, ele está quebrando, passando por cima e abrindo outra. E foi isso que Jesus estava falando, que os filhos das trevas, eles são mais ousados. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Que eu tenho que ser infiel? Não. Eu estou dizendo a você que você tem que ser corajoso. Eu estou dizendo a você que o que um infiel não tem, o que o ladrão não tem, você tem. Deus fez uma promessa a Josué, eu já preguei aqui. E essa promessa se estende para você. Deus diz assim, ó: eu não te disse a você, seja forte e corajoso, não temas. Só obedece a palavra de Deus e vá. Você quer o quê? Você quer investir na empresa? Invista. Você quer investir no negócio? Invista. Você quer investir no emprego novo? Invista. Não tenha medo. Vá, realize o seu sonho, porque Deus, Ele é com você.
Porque muito cristão tem perdido, porque tem medo de dar errado, medo de fracassar, medo de ficar devendo porque meu nome, porque eu, sabe? Se a sua visão é pessimista, você não avança. Você tem que olhar para frente e tem que entender uma coisa: eu vou pela fé, eu vou montar um negócio pela fé, eu vou bater a porta do emprego pela fé, eu vou apoiar para que essa direção desse negócio dê certo, para que essa oportunidade surja para mim pela fé. Tudo que você fizer é pela fé, porque a sua confiança está em Deus. Você vai bater na porta dos homens, você vai fazer acordo com os homens, você vai trabalhar com os homens, mas a sua confiança, ela está em Deus, tá? Então, olha, para encerrar a mensagem, elogiou o Senhor administrador infiel, porque se houver, agiu atiladamente, sem medo, sem escrúpulo. Ele organizou a própria vida às custas dos outros, mas ele organizou, né? E ele disse que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Você já viu quando sai uma notícia no jornal de uma briga entre uma pessoa de bem e o bandidão? Sabe quem leva a maior? É o bandidão, porque a pessoa de bem já está tão cansada, tão amargurada com o dia a dia, que quando ela se depara com a injustiça, ela fala o que não deve, ela ameaça, ela estoura. E o bandidão, ele é frio, ele é calculista, ele sabe falar bonito, ele sabe espreitar você para na hora certa te destruir. Toma cuidado. Seja corajoso e fiel. Deus não levantou você para ser covarde. Pode botar aí. Deus não me chamou como covarde. Eu não sou covarde. Eu sou vencedor. Bota aí no comentário. Eu quero conhecer os vencedores que estão ouvindo essa mensagem até o final. Eu sou vencedor. Deus está comigo. Tudo que eu colocar a mão vai ser abençoado. Você crê? Escreve no comentário. Fecha teus olhos, coloca a mão sobre o teu coração. É momento de oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nada passa desapercebido do olhar de Deus. Nada passa desapercebido do olhar do Senhor, porque o Senhor conhece e vê todas as coisas. O Senhor se propõe a nos olhar, observar e saber qual a direção tomaremos. Por isso, meu Deus, eu estendo a minha mão na direção do teu povo e eu oro em concordância com cada uma dessas pessoas que têm lutado dia após dia. Talvez pararam no tempo porque se tornaram covardes, medrosas, medo de arriscar, medo de agir. Meu Deus amado e meu Pai, talvez essa pessoa até hoje ficou parada porque viveu com medo, cabisbaixa, oprimida. Mas eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, estende as tuas mãos santas e poderosas e toca agora cada uma dessas pessoas. Remove o espírito do medo e do fracasso. Meu Deus, faz com que essas pessoas venham agir, não porque são infiéis, sem escrúpulos, mas porque confiam no Senhor, porque confiam na Tua palavra, porque sabem que o Senhor está aqui. E o Senhor está aqui. Eu te peço, meu Deus, que a mão do Senhor toque agora o oprimido, o desorientado, o fraco, o triste, o desempregado, o falido, o viciado, o doente, o desenganado pelo médico. Não sei qual é o problema dessa pessoa, mas o Senhor sabe. Que a mão do Senhor os toque agora. Que a mão do Senhor dê a eles força. Assim, meu Deus, como Daniel,
que em oração durante 21 dias clamava ao Senhor e se sentiu fraco, desolado, cabisbaixo, e o Senhor o tocou através do seu anjo, do seu mensageiro. O Senhor o tocou e Daniel recobrou as forças. Que essa pessoa agora seja tocada pela presença de Deus. Que essa pessoa agora tenha recobrado as suas forças. Que essa pessoa, meu Deus, possa, em nome de Jesus, se levantar na presença de Deus. Que essa pessoa possa se erguer para o bem dela, para o bem da família dela. Que essa pessoa possa se erguer em nome de Jesus. Que haja na vida dessa pessoa as bênçãos do Senhor, a vitória do Senhor. E nesse momento eu ordeno ao espírito do fracasso e da derrota que tem se levantado contra esta vida, que tem se levantado contra esta família, trazendo vício, trazendo medo, trazendo as más amizades, trazendo as companhias malignas para destruir a vida dessa pessoa. Agora, pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu ordeno e determino a todo mal, em nome de Jesus, desta casa, desta família, eu te ordeno, sai agora, em nome de Jesus. Meu Deus amado, que a tua paz, que a tua graça chegue agora na vida dessa pessoa, chega agora nessa família, que essa pessoa seja envolvida com ânimo, que essa pessoa seja envolvida com a esperança que vem do Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro vitória sobre a vida dessa pessoa, eu declaro vitória sobre esta família, eu declaro a quebra das correntes malignas que tem prendido esta vida, que tem prendido esta família, em nome de Jesus. Meu Deus amado e meu Pai, eu quero te pedir, abençoa essa água, abençoa essa peça de roupa, abençoa esse sabonete. Eu quero te pedir, meu Deus amado e meu Pai, em nome de Jesus, quando o doente, o enfermo, usado esses objetos consagrados ao Senhor, sejam eles abençoados em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo envolva o doente, o derrotado, o oprimido, para que eles tenham a vida deles transformada em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, a bênção financeira na vida de cada uma dessas pessoas que têm orado comigo. Eu declaro a bênção financeira na vida daqueles, meu Deus, que não tem nada para ajudar, mas fazem um voto de fidelidade. Espírito Santo, que haja abundância de bens, que haja prosperidade, a prosperidade lícita esteja na vida dessas pessoas, em um nome de Jesus. Você crê? Estende as duas mãos na minha direção e diga: eu recebo as bênçãos do Senhor, as vitórias do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, em um nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo te ilumine, prospere toda a obra das tuas mãos e te dê a paz.